Marcos capítulo 11, verso 23. Marcos capítulo 11, verso 23. O tema do nosso estudo nesta noite: e não duvidar no coração, que é uma frase do próprio versículo, né? Marcos capítulo 11, verso 23, que diz assim: porque em verdade eu vos afirmo, que se alguém disser a este monte, pastor Ricardo? Não, ele já lê ali, né, pastor Ricardo? Ricardo Monte. Se alguém disser a este monte, o que? Ergue-te e lança-te no mar, agora, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, o que vai acontecer, gente? Não, o que vai acontecer? A frase final. Isso, assim será com ele. Você pode dizer com força para sair lá? 1, 2 e assim será com ele. Então, será ou não será? Será. Porque o Senhor falou. Vamos orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Muito obrigado por esta oportunidade. E agora, Jesus, esses próximos minutos sejam realmente de revelação. Eu preciso que nesta noite o Senhor nos ensine, o Senhor nos capacite, o Senhor fale a cada um que aqui está, aqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor se revele nessa noite. Fala-nos segundo o teu querer e tua vontade, no nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Nesse domingo anterior à Páscoa, eu gostaria de trazer à igreja uma mensagem, não apenas de reflexão, mas uma mensagem de fé. Nós precisamos de fé. Nós precisamos usar essa arma em nosso favor. Comentei ainda há pouco sobre a vida do nosso querido irmão Dilson como um policial. Você já imaginou se um policial, se um juiz, se alguém que é incumbido de uma autoridade, ele não souber usar essa autoridade, como é que fica? Você já imaginou? Não estou falando que alguém que é incumbido de uma autoridade, um policial, um juiz, um pai, uma mãe, ele não precisa ser educado, né? Claro que ele precisa ter educação. Um policial, quando vai abordar um cidadão comum, ele tem que ter educação na hora da abordagem. Mas existem outras situações em que realmente ele não tem como ser educado. Ele vai ter que impor a sua autoridade. Quando a gente fala de um pai, de uma mãe, a mesma coisa. Há horas em que o pai, uma mãe, ele pode, como nós lemos aqui hoje, se quiser dizer meu ouvido, você vai comer o melhor, é melhor você seguir o meu conselho. Mas há outras coisas que, independentemente da idade dos meus filhos, independente da idade deles, eu vou impor. Então, você pode dizer assim: pastor Marcelo, seus filhos têm mais de 20 anos, é verdade. Coisas que aos olhos deles eles acham bobos que o Senhor impõe. Na hora do almoço não pode ter celular sobre a mesa. Aliás, só falta manifestar o demônio lá, cara. Mas ele manifesta, ele fica lá batendo, batucando, ele fica lá nervoso, né? Tá lá sem a osmose na mão, sem nada, mas não vai. Então há coisas que eu imponho, não pode, não, você também não pode não, se eu ver eu tomo o celular. Então há coisas que não pode. Então você precisa saber usar a sua autoridade. Então você precisa saber usar aquela arma em seu favor. Você precisa, amém mesmo, pastora Fátima. Você precisa saber. E se nós fazemos isso na questão natural, por que nós não sabemos utilizar
na vida espiritual, né? Parece até aquela piada, acho que foi o Josimar, essas histórias é sempre o Josimar que conta, né? Que viu a pessoa chegando, expulsando o demônio assim: vá, meu filho, vá, filho, sai desse corpo, vai, filho, vai. Imagina tu expulsar o demônio: vai, filho, vai. Ainda chama o demônio de filho: vai, filho, vai, meu filho, vai, larga esse corpo, vai, sai, vai, filho, vai, volta lá para sua casa, vai, né? Como é que você vai expulsar um demônio falando: vai, filho, vai, sai, né? Cheio de amor. Então você tem que exercer. Você não precisa entrevistar: qual é teu nome? De onde tu vem? O que tu está fazendo? O que tu ganhou? Tu vai lá e olha: demônio, não vou conversar contigo, tu está amarrado, bota a mão para trás e tal, em nome de Jesus sai, acabou. É assim, usa da sua autoridade. E a gente precisa fazer isso na nossa vida espiritual, porque o que eu mais vejo hoje, gente, independentemente da igreja, são crentes sendo castigados pelos problemas. São castigados, estão apanhando. Sabe quando você torce para alguém no UFC e você está vendo o cara lá apanhando, está quase batendo a mãozinha lá, ou indo ao nocaute, você diz: meu Deus do céu, o cara não tem mais guarda nenhuma, não levanta mais para nada, e você fica ali lutando com o cara também, e você, meu Deus. E assim tem sido a vida de muita gente. Está ali com a arma, né? Está ali com a arma e não sabe utilizá-la. E Deus vem falando isso ao meu coração, até primeiro para mim. Você olha esse versículo aqui, você começa a perceber da parte de Jesus que vencer os problemas. Eu vou dizer sério, meu amigo, irmão Ailson, do Tempo de Cristo Vive lá comigo. Quando eu olho para esse versículo aqui, irmão Ailson, eu fico até um pouco envergonhado. Eu fico dos meus dramas com Jesus aqui nessa igreja, ou de madrugada que a pastora Renata fala assim: chega, tá bom, já falou, Deus já ouviu, eu já ouvi também. Porque ele diz, olha só, vamos tentar, igual como se fosse uma aula da faculdade, vamos lembrar como era. Então isso aqui é um texto que está no quadro negro, e vai lá o mestre e ele começa a dizer assim: olha, quando eu estou te explicando aqui esse texto, você vê assim, Jesus, olha o que é uma mensagem expositiva, pregação expositiva é isso aqui: em verdade eu vos afirmo. Se fosse um quadro negro, eu agora, não deixa de ser, né? Eu iria envolver ali o afirmo. Então você percebe que em outras passagens, Jesus diz assim: em verdade eu vos digo. Agora chega nessa aqui, Jesus fala assim: em verdade eu vos afirmo. Então você imagina que ali está envolvido o afirmo. Aí ele vem assim: que se alguém, esse alguém é qualquer pessoa, qualquer um de nós que somos convertidos em Cristo Jesus. Então pode ser o pastor Marcelo, pode ser o apóstolo Paulo, pode ser um bispo, pode ser o reverendo, pode ser quem for, e pode ser a irmã de oração, e pode ser você que está chegando na igreja agora. Jesus ali, ele não colocou o cargo, ele falou assim: em verdade eu vos afirmo, se alguém, qualquer crente, qualquer um, disser a este monte. Então tem 3 palavras já chave aqui. Ele diz afirmar, né? Ele não disse apenas, ele afirmou, ele deu fé. Segundo, alguém, quer dizer, qualquer um de nós. E o terceiro, ele mandou a gente identificar esse monte, esse problema que pode estar tentando tirar a nossa paz. E você sabe que na vida existem prioridades. A vida tem prioridade. Uma pessoa sem foco, ela não chega a lugar nenhum. E você tem que ter foco, gente. Nós temos que ter um objetivo de algo na vida. Por quê? Porque os dias, eles passam muito rápidos. Hoje, quando eu falo dos meus filhos, quando eu vejo os outros jovens aqui na igreja, né, eu conheci a maioria deles crianças, bem pequeninos. E a idade já está passando, os dias estão passando, os anos estão passando, e nós precisamos ter focos e objetivos. Porque Jesus, ele disse: se alguém disser a este. Então, qual é o problema? Qual é esse monte que hoje está
está tirando o seu sossego, ou o meu sossego? Qual é? O que fica isso na nossa mente, que nós chamamos então de monte? E onde é que eu fico, ou fiquei envergonhado ao estudar essa mensagem nesta semana? É por eu ver como que Jesus ele está, separando aqui as situações, para que nós possamos, de uma forma ordenada e correta, vencer esses problemas, porque nós saímos atabalhoados, nós saímos nervosos, nós saímos sem direção. Por exemplo, eu amo aviação, eu não fui piloto porque Deus não permitiu. Eu passei em 4º lugar na academia da Força Aérea, e quando eu cheguei lá para fazer no Comar, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, quando eu fui fazer a prova médica, eu estava de óculos. E como é que eu ia ser piloto da Força Aérea de caça de óculos? Não ia, nunca serás, E eu joguei tudo para o alto. Eu não quis entrar para intendência, para nada disso. Eu não quis, eu falei, não quero. Se não for para ser piloto, eu não quero. E eu acho muito interessante que eu acompanho os meninos ficam loucos comigo. Tem um aplicativo chamado Flight Radar que mostra todos os aviões. Alguém aqui conhece? Alguns conhecem. Todas as rotas de aviões que estão passando aqui em cima, na hora, você pega aquele Flight Radar, você olha assim, você vê qual é o avião que está passando, altura, velocidade. Só falta dizer quantas pessoas tem dentro, tem tudo. E quando eles chegam aqui sobre Cabo Frio, eu acho muito interessante, meu amigão Ricardo Vitor, é que o avião ele vem, que vem da África, quando ele chega aqui em cima, ele faz uma curva à direita. Ele prepara, ele faz assim, ele faz aquela rota e ele vira assim, e ele fica apontado para o leste, para o aeroporto de São Paulo, para Guarulhos. E quando você vai no mapa, e quando ele faz aquela curvinha em cima de Cabo Frio, ele está exatamente apontado para a pista que ele vai pousar em São Paulo. Sério? Quando você faz a rota dele, quando ele faz essa curva em Cabo Frio, a 600 quilômetros, ele faz uma curva assim, quando você vê, ele já está apontado, ele pode ir sozinho, que ele já está apontado na direção da pista de São Paulo que ele vai pousar. Gente, eu acho aquilo tremendo. É incrível um negócio desse. E depois você pode ir acompanhando no aplicativo, que você vê que ele vai pousar exatamente naquela direção. A 600 quilômetros, a 40 minutos de pousar, ele já está apontado. Ele já está pronto para pousar. E por que ele faz isso? Porque ele tem um foco, ele tem um objetivo. E Jesus ele fez a mesma coisa aqui conosco, como se a gente tivesse que pousar em São Paulo e nós estamos sobre Cabo Frio. E ele falou: você quer vencer esse monte? Primeira coisa, eu estou afirmando, se Jesus afirmou, não duvide. Segundo, em vez de ficar falando do problema, fale para o problema. Porque nós naturalmente ficamos falando do problema. Aí Jesus vem e falou assim: você não vai falar do problema, você vai virar para o problema e você vai dizer: ergue-te e sai da minha vida, lança-te no mar. Ou seja, meu amigo, você não vai posicionar seu avião quando você estiver próximo do aeroporto. Você vai posicionar a sua vida 600 quilômetros antes. Você vai posicionar o seu pouso, o seu objetivo 40 minutos antes de você pousar. Você já tem que estar todo preparado. Alguém aqui já viajou de avião? Alguém aqui já viajou de avião? Você já percebeu que quando está tipo isso, 30 minutos antes, o piloto fala assim: tripulação, preparar para o pouso. Pouso autorizado. 30 minutos antes ele já fala. Já está tudo pronto, amado, para o pouso. Então nós temos que usar isso como regra na nossa vida. Temos que fazer a mesma coisa. Você tem um objetivo até o final de 2025? Quem tem um objetivo aqui até o final de 2025? Gente, nós estamos em abril. Você vai dizer assim: tripulação, pouso autorizado.
Mas nós estamos ainda em abril? Sim, a tripulação é a tua casa, são os teus sonhos. Ele vai dizer, tripulação, pouso autorizado. Mas ainda faltam 8 meses. Sim, amado, mas já foi autorizado. Então nós temos que ter o quê? O foco, e temos que dizer, ergue-te, lança no mar. Agora, o outro ponto, não duvidar no seu coração. Sabe qual é o maior inimigo que nós temos, gente? É o nosso coração. É aqui, meu amado. É aqui, né? E você sabe que é o único órgão que a gente sente, né? É o único órgão que a gente bota a mão no nosso corpo que a gente sente. É o coração. Você até ouve seu estômago roncar, você escuta o teu pulmão inflar, né? Aquela coisa, mas você botar a mão assim, é só o seu coração. E é aqui que muitas vezes começa a nossa vitória ou a nossa derrota. E Jesus, ele falou assim, e não duvidar no seu coração, mas crer aquilo. Então você tem que unir a tua língua ao teu coração. Você tem que unir aquilo que você fala com o que está aqui dentro. Muitas vezes a vitória não acontece na nossa vida porque elas estão desalinhadas. Né? Você pode ver agora tirando do avião, indo para o carro. Quando você vai num auto center e você vai lá mexer nos pneus, o cara fala lá assim para você, patrão, tem que fazer aí o alinhamento e o balanceamento, que às vezes você esquece de fazer, arrebenta os pneus do teu carro. Aí o balanceamento é para o carro parar de tremer o pneu. Aí você tem que fazer o quê? Alinhar, os pneus têm que ficar certinhos para frente. E ainda tem um pior, que se chama cambagem, que é quando o carro está com os pneuzinhos abertinhos assim, e você tem que fazer. Então você vai ter que fazer alinhamento, balanceamento e cambagem. Para quê? Para que teu carro ande de forma correta, para que não haja desgaste nele. E a vida muitas vezes é assim, nós só usamos uma parte, mas esquecemos de outra. E Jesus, ele falou, eu te afirmo, se alguém identificar o problema, não apenas falar dele, mas falar para ele, não duvidar no coração, tem que crer. Aí ele diz, assim será com ele. Isso aqui, gente, é uma receita ou não é? Por que nós não seguimos? Por que nós não seguimos? Por que nós olhamos para essas situações aqui e muitas vezes nós falamos, olha, parece que alguma coisa falhou. Quantas pessoas dentro da igreja, que eu digo a igreja de Jesus de uma forma geral, nós vemos pessoas começam a duvidar disso aqui, daquilo que Jesus falou, começam a abandonar a fé, começam a olhar para outras religiões, né, para outras coisas, já não andam mais da forma como tem que andar como cristãs, porque Paulo, ele foi além. Jesus colocou essa receita aqui, e Paulo, o apóstolo Paulo foi duro aos romanos. Coloca para a gente aí, a Gisele, ele diz assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão é que somente é na carne. Quem é cristão então? Quem era o judeu, como ele estava explicando? Verso 29, porém judeu aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que ele quis dizer com isso aqui? Dentro da igreja todo mundo é crente, meu amado. Dentro da igreja todo mundo é crente. Até o diabo, ele é crente. Ele sabe que Deus existe. Agora, nós temos que ser cristãos lá fora, no trabalho, dentro de casa, no namoro, na rua. Nós temos que ser crentes nas nossas atitudes, não apenas na nossa roupa, não apenas na nossa roupa. Claro que tudo isso tem que ser feito, o apóstolo Paulo disse que tudo tem que ser feito o quê? Com ordem e o quê? E decência, né? Com ordem e decência. Mas o apóstolo Paulo estava falando aqui, o verdadeiro cristão é aquele que o é no seu coração, no seu interior, porque Deus, ele tem que trabalhar de dentro para fora, mas ele trabalha nos dois ambientes, tá?
Deus não vai trabalhar apenas dentro, como também Deus não vai trabalhar apenas fora. Então é importante a gente perceber isso. Por quê? Porque tem gente que fala assim: a minha vitória só está no céu. É mesmo, irmão? E como é que está a tua vida? Não, eu sou uma pessoa renovada, transformada, mas eu só vivo aqui nesse mundo da ajuda dos outros. Eu moro de favor, eu não tenho eu não tenho bênção nenhuma, porque um dia eu vou andar em ruas de ouro. Não, beleza, né? Porque você sabe que tem um lado e tem o outro. Tem aquele que só fala na igreja de bênção financeira, né? De prosperidade, porque se você tem que crescer, meu lindo, minha linda, né? aquela história, meu lindo, meu tchutchuco, minha tchutchuca, porque você vai crescer, você vai ser. Aí tem o outro lado: não, você não pode ter desejos de materiais, você não pode crescer. Então você vê que tem um lado e tem o outro, né? Então a pessoa vai de um extremo ao outro. Deus, ele trabalha tanto dentro como Deus trabalha fora, né? Deus vai agir dentro de você, vai renovar a sua vida, vai te tirar do pecado, vai te dar salvação. Ele vai primeiro começar aqui dentro, mas Deus também vai trabalhar fora. Então vai trabalhar fora. Porque senão, gente, o que a gente vê hoje aí? Até muitos desses artistas utilizam até as nossas frases: misericórdia, a paz, né? Em casa, quando a gente está almoçando, a gente vê o jornal Hoje, o César Tralli fala para todo mundo: só fazer, está na paz do Senhor? Tudo dele é na paz. E aí, fulano, está na paz? Né? Alguém já percebeu isso aí no noticiário? Tudo ele, né? Ele fala, na paz. Aí fala, paz do Senhor. Né? Então eles usam até os nossos jargões, mas não significam que sejam como nós. Há cantores do mundo seculares que eles cantam hinos evangélicos. Você já viu alguém cantar, tipo Ivete Sangalo, outros, né? Cantam hinos evangélicos, mas será que são como nós? Então Deus, ele trabalha de dentro para fora, e foi isso que o apóstolo Paulo, ele quis dizer. Não é judeu apenas, né, aquele que é de fora, é aquele que é interiormente. A circuncisão não é mais no pênis do homem, mas é no coração. Então começa ali, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então é importante fazer isso, porque inclusive Deus me mostrou aqui na sua palavra 2 textos que há muito tempo eu não trago. E por isso que eu amo a Bíblia, é porque a Bíblia mostra aquilo que nós vivemos e aquilo que nós somos, aquilo que muitas vezes nós passamos. Você pode estar na igreja, você pode vir para cá, você pode assistir os cultos comigo aqui, mas de repente lá naquele problema que você passou ou está passando, aí ali você duvida, e ali bateu uma dúvida no coração. E vamos ver o que a Bíblia fala em 2 passagens disso. A primeira, Marcos 16, Gisele, versículo 14, quando Jesus apareceu para os seus discípulos depois de ressuscitado. Nós não estamos dizendo que seja fácil. Hoje, para mim e para você, alguém aqui duvida que Jesus ressuscitou? Alguém aqui duvida? Não, né? Senão você não estaria aqui. Se alguns de nós aqui duvidar que Jesus ressuscitou, não tem o motivo da gente fazer aqui. Vamos colocar na questão humana, que você conhecesse Jesus desde menino ou desde adolescente. Imagina aqui os com mais idade, tipo irmão Dilson, irmão Célio, tivessem visto Jesus menino, irmão Dilson. O irmão tivesse conhecido Jesus menino. Aí quando chega Jesus com 30 anos, vira ali para o irmão Dilson e diz assim: eu sou Dilson, aquele Messias que tanto você estudou na palavra na sinagoga. E eu vou te dizer uma coisa: eu vou morrer e ao 3º dia eu vou ressuscitar.
Quantos de nós aqui iria acreditar numa história dessa? Imagina ali o irmão Antônio, que mudou de casa agora. Ele tivesse encomendado, quando Jesus tinha 20 anos, teria encomendado a Jesus 2 mesas e 4 cadeiras e 8 cadeiras. E ali, 10 anos depois, ele chega para o irmão Antônio e fala assim: sabe aquilo que você estudou na sinagoga? Eu sou aquele que veio dar direção a Israel e salvar os gentios. Eu vou morrer e ao 3º dia eu vou ressuscitar. Tu imagina a cara do irmão Antônio olhando para ele. Então, qualquer um de nós, irmão Dilson, conheceu ele garoto, conheceu ele jovem, e agora ele vem e diz que ele é o Messias e que ele vai ressuscitar. Quantos de nós aqui iriam crer? Agora eu vou dizer uma coisa para você: até os 11, entre eles haviam aqueles que lá no fundo, lá mesmo no fundo, diziam assim: que ele vai ressuscitar o quê? Que ele vai voltar o quê? E aí diz ali Marcos 16:14, que ele apareceu aos 11, incluindo Tomé, porque o 12º quem era? Você lembra? Judas, que havia tirado sua própria vida, né? Então Jesus apareceu aos 11, quando eles estavam todos juntos à mesa. A primeira coisa que Jesus fez quando encontrou eles depois de ressurreto, o que foi que ele fez? Censurou-lhes o quê? Fala, gente. A incredulidade. Olha só, os 11, gente, e a dureza de coração. Quando Jesus ressuscitado chegou na sala em que eles estavam reunidos à mesa, a primeira coisa que Jesus fez foi repreender a incredulidade e a dureza de coração deles. Agora eu fico imaginando, e a cara dos 11, Maila? Você olhando um cara que morreu, você viu ele morto, e agora está todo mundo comendo aquele biscoitinho torcida que você gosta, tomando guaravita, sentado à mesa, e de repente ele entra e fala: Shalom. Que você... Rebeca diz que abre a porta e sai correndo. Você vê, ele ressuscitou, ainda chega de Shalom. E quando aparece do nada, ele vem e fala: olha, vocês foram incrédulos, vocês não acreditaram. A primeira coisa que Jesus fez foi repreender a incredulidade. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês: o Senhor, Ele não aceita a questão da incredulidade. Ele não aceita a incredulidade. Ele não aceita a dureza de coração. Deus não aceita isso. E muitas vezes nós costumamos fazer com as nossas atitudes, porque um dos maiores insultos que pode existir na vida de alguém é quando alguém não acredita na sua palavra. Alguém aqui fica ofendido quando alguém não acredita na sua palavra? Alguém fica? Só eu, tá certo. Então o restante não, né? Então tá, então levanta a mão, né? Tá. Então a gente fica ofendido quando alguém não acredita na nossa palavra, né? E Jesus aconteceu a mesma coisa. Olha lá, quem não deu crédito a ele que já o tinha visto ressuscitado. Agora você vai ver a cena completa. Na penúltima passagem você vai ver a cena completa. Aonde está, Gisele? Em João 20, versículo 24. Agora você vai ver comigo a cena completa. Tomé, um dos 12, olha lá, o tal danado Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus a primeira vez, porque aquela ali já era a segunda. Na primeira vez só haviam 10. Judas já estava morto, estava faltando Tomé. Então 10 viram Jesus na primeira vez e foram contar para ele: nós vimos Jesus ressuscitado. Versículo 25: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: é o quê? Vocês viram Jesus? Vocês creem em Jesus? Aí ele foi e disse:
se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, ali não puser o dedo, não puser a mão do seu lado, porque aqui em cima do fígado aqui, Jesus ali recebeu aquela lança, né? Então acertaram ele aqui entre o fígado, entre as costelas. Então ele falou: se eu não colocar a mão onde foi furado na cruz, nas suas mãos, os cravos, se eu não puser ali o dedo, se eu não puser a mão aqui junto ao seu fígado e ver o furo ali, de modo algum acreditarei. Gente, nós vemos isso diariamente quando chamamos alguém para vir à igreja. A pessoa fala: você está nessa vibe de Jesus, de crente, de igreja. Isso aí é um mito. Jesus é como eram lá os deuses gregos, né? É como o pessoal de Efésios, né? Então é aquela mesma história. Isso é um mito, isso é uma lenda. Você está vendo aqui o próprio discípulo de Jesus, Tomé. Ele duvidou, ele andou 3 anos com Jesus, ele viu todos aqueles milagres, ele ouviu todas as palavras, ele viu Jesus afirmando que ressuscitaria, ele viu tudo isso. Quando Jesus morreu, os outros 10 vieram e falaram: vimos o Senhor. Ele falou: viu nada? Viu nada, rapaz. Que história é essa que Jesus, ele ressuscitou? Quando nós fazemos isso, quando nós damos mais valor aos problemas do que a palavra de Deus, nós fazemos a mesma coisa. Nós falamos: Senhor, eu estou sem dinheiro e tu não podes fazer nada. Senhor, eu estou doente e tu não podes fazer nada. Senhor, a minha família está no estado em que está e o Senhor não pode fazer nada. Nós fazemos a mesma coisa que Tomé. Eu só vou acreditar se eu colocar a mão ali onde foi furada as suas mãos nos cravos, se eu puder botar ali o dedo, se eu colocar a mão ali no lado. Então a gente começa a dizer para Deus: Senhor, eu só vou acreditar no Senhor se o Senhor fizer assim, se o Senhor fizer desta forma, aí eu acredito. Se o Senhor não fizer, para mim não tem valor de nada a sua palavra naquilo que o Senhor disse. O que vale é aquilo que eu acho. Foi exatamente o que Tomé, ele disse para Jesus. Não importa o que o Senhor disse durante 3 anos, o que interessa é aquilo que eu acho. Se eu não colocar a mão nos seus cravos, não colocar ali meu dedo, não puser a mão sobre o seu fígado, ele ainda disse: de modo algum eu acreditarei. Quantos de nós aqui fazemos a mesma coisa? Jesus, só vou acreditar no Senhor se for do meu jeito, se for da minha forma, se for da minha maneira, né? Aí o que Jesus fez para adiantar? Verso 26: passados 8 dias, aí é aquele versículo que nós vimos anteriormente ali. Passou-se 8 dias, estavam outra vez reunidos seus discípulos e agora Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Shalom. E agora, Marcelo? Paz do Senhor, Jesus disse. E agora quem é que estava lá no meio? Tomé. Agora estava Tomé. Gente, tinham 11. Jesus entra, sabe Deus por onde? Chaminé, porta, parede, vai saber por onde. Jesus entra e diz: Shalom. Rebeca disse que já tinha um troço ali na hora, né? Verso 27, e logo, assim que ele entrou e deu shalom, a paz do Senhor, para quem que ele foi falar primeiro? Tomé, gente. E ele chegou para Tomé e falou: Tomé, põe aqui teu dedo, então vê as minhas mãos, chega também a mão, põe aqui no meu fígado, aqui do meu lado, não sejas incrédulo, mas seja crente. Amado, tudo que falamos, o Senhor sabe o que falamos, o que fazemos, Ele sabe de todas as coisas. Você vê que Ele foi direto em Tomé. E diz o verso 28, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus. Eu imagino que foi assim, né? Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus respondeu para ele, 29, porque me viste, creste?
Bem-aventurados. Olha eu e você agora aí, gente. Bem-aventurados os que não viram e o quê? Bem-aventurados os que não viram e? Quem crê aqui, diga amém. Você é bem-aventurado. Você é abençoado. Você é bendito. Por quê? Porque nós não estamos vendo com os nossos olhos, mas nós cremos. Então ele falou: feliz, bem-aventurado aquele que não viu, mas aquele que creu. E para terminar, pastor, então o que eu faço quando eu creio? E vou perguntar de novo: quem crê, diga amém. Amém. Então você tem que fazer isso aqui para terminar. Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Amado, entregar o caminho é descansar completamente. Eu sei que não é fácil. Você está falando com um cara que luta diariamente para fazer isso. Por isso que eu digo, eu oro aqui na igreja, eu oro em casa, eu oro de madrugada, eu oro o tempo que for, porque fácil não é. Mas nós temos que viver isso aqui. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vai fazer ou não vai, amado? Aliás, estou dizendo, está fazendo ou não está? Deus está fazendo, ainda que os teus olhos não estejam vendo. Você tem que confiar, porque Ele fez a promessa e Ele vai completar. Ele termina aquilo que Ele começa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Apenas confie e acredite, nosso Deus é fiel. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia! Louve a Ele! Ao nosso Deus a glória! Ao nosso Deus o louvor!